Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário aí que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu faço o curso de formação pedagógica em História na instituição Uninter, Polo São Joaquim da Barra. Estou fazendo estágio online supervisionado do ensino médio. Vou falar um pouco, pessoal, do Egito Antigo. Dessa vez eu coloquei menos conteúdo textual, né? E vou disponibilizar para vocês aqui esse material que só vocês solicitarem aqui no meu e-mail, tá bom, pessoal? E com as respectivas referências. Pessoal, o Egito se constituía uma das civilizações mais ricas culturalmente do mundo inteiro. E misteriosas, claro, né, pessoal? Quem aí nunca ouviu falar das pirâmides, das esfinges, né? Dos filmes que falam do Egito, né? Essa civilização dependia das cheias periódicas do rio Nilo, que irrigava e fertilizavam os solos. O rio Nilo, pessoal, existia um grande debate se era o maior rio. Hoje ele foi pesquisado, ele é o segundo maior rio do mundo, né, com grande extensão territorial. O Egito prosperou em torno do rio Nilo, no norte da África, praticamente isolado, sem influência de outras culturas, até ser domínio pelos romanos. Quer dizer, pessoal, o Egito era isolado entre dois desertos, entre o mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, né, no chamado Crescente Fértil, que essa área ia até a Mesopotâmia, até o Golfo Pérsico, que existia o rio Tigre e Eufrates, né, bastante qualidade agricultura, né, desenvolvimento da civilização por causa da agricultura e a margem desses rios. E ele ficava isolado, quer dizer, só foi invadido pelos iscos e no final pelos persas, romanos. Assim, essa cultura ela se ergueu muito e ficou sustentada por um bom período. Localização nordeste da África, todo mundo sabe onde que fica, né? O Egito como dádiva do Nilo, Heródoto falava isso, o pai da história. Porque o Heródoto ele viveu 5 antes de Cristo. E ele foi um grego viajante que relatava tudo que via. E ele relatou muitas coisas do Egito, né? Do Mênfris, né? E ele relatou muita coisa. Como parte da civilização antiga. A história antiga, os historiadores eles fixavam na história antiga as memórias, as fontes históricas por Heródoto, né? Posteriormente, depois que foram uma fonte oficial, Heródoto, foram outras fontes históricas. É que eu falei, defesas naturais, deserto, mar Mediterrâneo, mar Vermelho. Isolamento cultural, estruturas sem grandes transformações, né? A civilização egípcia se desenvolveu parte do nordeste do continente africano, e essa região é centrada do norte ao sul pelo grande rio Nilo. Toda a região está localizada em meio ao grande deserto do Saara. Assim como a região da Mesopotâmia, o Egito Antigo integra uma área maior conhecida como Crescente Fértil. Essa região recebeu este nome pelo fato do seu formado ter a aparência de uma lua na fase crescente. É o que eu falei para vocês, pessoal. O Crescente Fértil são 3 rios importantes, né? Esses rios enchiam e o humus ficava nas margens, e aí o rio enchia de junho a setembro. E essas civilizações aí se desenvolveram. Mostra aqui, pessoal, aqui o Baixo Egito, o Alto Egito. O baixo fica no delta, o alto fica no vale, e aqui o Crescente Fértil vai até a Mesopotâmia, até o Golfo Pérsico aqui. Pessoal, economia. Graças à fertilidade do vale, a agricultura pôde ser largamente desenvolvida, constituindo a base da economia egípcia. Era considerado o celeiro do mundo. Eles aproveitaram as águas do Nilo como fazendo diques e canais. No começo, eles só ficavam nas margens, mas as cheias destruíram as plantações. E para prosperar, não só nas margens, então eles construíram, por isso que foi o desenvolvimento da engenharia hidráulica lá. Faziam diques e canais, que possibilitava aumentar a área de cultivo. Eram cultivados cereais, oliveiras, alface, cebola, alho, figo, linha, legumes, né, grão de bico e diversas culturas aí.
A pecuária não apresentou grandes desenvolvimento, sendo criado bois, burros, porcos, carneiros, cabras e aves. Praticavam a caça e criavam peixes em tanques que foram construídos posteriormente. Olha aí uma representação aí de um livro didático de história. Eles desenvolveram bastante a engenharia hidráulica. Isso aqui é o famoso Shaduf, né, que levava água para grandes altitudes, né? Aí, pessoal. Aí são fotografias aí pela NASA nos dias atuais, né? Não no Egito Antigo, mas representando o que fora o Egito Antigo, né? O delta do rio Nilo e o vale, né? O vale aqui. Pessoal, o Egito Antigo, extenso assim, o período temporal. Os historiadores dividiram em Antigo Império, período atual Império, Alto Império, dinastias. Foram 31 dinastias, e cada dinastia, em média, assim, de 5 a 10, né, faraós. Então, pessoal, é uma área assim, muito extensa. Existe uma matéria que chama Egiptologia, né? Uma faculdade de Egiptologia no exterior que existe mais. Então, é 3, 4 anos. Pós-graduação, que é 2 anos. Então, são diversas dinastias. Então, é muita coisa, assim, é um terreno muito amplo assim, a ser estudado. Vamos falar do período pré-dinástico, que é 4.000 a 3.000 a.C. Descentralização administrativa. Não havia Estado, produção coletiva, formação de nomos, primeiros aldeias, divisão em 2 reinos. Os nomos, pessoal, era formado pelos nomarcas, que eram aldeias assim, autônomas, né? E esses nomarcas se reuniram e formaram o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto, eu já falei para vocês, fica ao sul, no Vale do Rio Nilo, e o Baixo Egito ao norte, no delta do Rio Nilo. Tá aí, pessoal. Tebas, que foi a capital, né? Mas em 3.200 a.C., Menes, rei do Alto Egito, impôs a unificação dos 2 reinados e tornou-se o primeiro faraó comandando 42 nomes. Com isso, os nomes se tornaram representantes do poder central. Então, Menes foi o primeiro faraó. Decidiram se reunir, né, e unificar os nomes. O faraó usava uma coroa dupla para indicar que era rei do Alto e do Baixo Egito. Agora, Antigo Egito, 3.200 a 2.300. Formação e função do Estado era o poder central, dirigir a economia. Como não havia propriedade privada da terra, cabia ao Estado fazer a demarcação das terras e organizar os trabalhos agrícolas e artesanais. A produção não era destinada à venda, o comércio era feito à base de troca. Predominava a economia natural. Além disso, o poder estatal executava grandes obras, serviços de infraestruturas, canais e diques. Pessoal, o faraó era dono de tudo. Existe uma monarquia teocrática, né? Se passava de pai ao filho, mas ele era um Deus vivo, ele era a encarnação de Deus vivo. Então, pessoal, a economia era a base de troca de produtos. O uso da moeda era escasso. Os faraós tinham poderes políticos, militares, religiosos e administrativos. Considerado um Deus vivo, a autoridade absoluta, igual eu tinha falado. As principais cidades eram Tinis e Memphis. Foi nesse período que ocorreu o crescimento territorial e econômico, além de sua expansão militar. Grandes pirâmides e obras de irrigação. As pirâmides de Gizé. Egito Antigo. Pessoal, as 3 maiores pirâmides, que quem vai visitar o Egito aí tem que conhecer, né? Quéops, Quefren e Miquerinos. São faraós da 4ª dinastia, foram os responsáveis pela construção da mais famosa pirâmide do Egito. Revoltas no final do período, altos impostos e trabalho excessivo. Pessoal, para construir essa pirâmide,
a maior de Quéops, demorou 20 anos. Os camponeses construíram, os escravos, né, que eram prisioneiros de outras guerras. O Egito não era uma sociedade escravista. Né? Era mais uma sociedade de servidão. Né? Depois eu vou falar mais para frente, vou chegar na hora. Por volta de 2300 a.C., as revoltas lideradas pelos nomarcas começaram a surgir. E isso vai enfraquecendo a autoridade do Império Central e, ao mesmo tempo, fortalecendo o poder dos monarcas, tendo assim a descentralização do poder central, conhecido como período feudal egípcio. Então, pessoal, o poder faraônico vai diminuindo. Na região encontram-se as mais belas construídas pirâmides, isto é, as pirâmides de Quéops, Quefren e Querinos. Na construção dessas pirâmides foram utilizados inúmeros blocos de pedra calcária. Calcula-se que a pirâmide de Quéops emprega 2 milhões de blocos de pedra. Quéops é a mais alta, pessoal. Tá aí. Médio Império, 2000 a 1580 a.C., ascensão de Tebas, entrada de hebreus no Egito, invasão do Ixos, dominavam cavalos e mitologia. Ixos. Pessoal, esses povos aí que falam que vieram do sudoeste asiáticos, eles denominavam povos estrangeiros, não sabe ao certo aí de onde que vieram, né? Só que eles ficaram em torno de 150 anos, eles dominavam armaduras, flechas ao longo alcance, né? Metalurgia. Então, por isso, eles invadiram, conseguiram se prevalecer, né? E o poder militar do Egito entravam de saiotes, flechas de pouco alcance, lanças, não tinha assim uma tecnologia avançada pesando a arquitetura deles, a cultura, né? Então a engenharia o militarismo deles não era suficiente e forte. Revoltas camponesas, revolta e visão dos impostos e a escassez dos alimentos. No Médio Império, o culto a Osíris se expande. A história desse deus reforçava o comportamento ético das pessoas e a esperança de uma existência feliz após a morte, estimulando a prática da mumificação para garantir a alma e encontrar-se um corpo para viver. Pessoal, o Egito acreditava na ressurreição. Quer dizer, que eles iam continuar a vida, né? E existia o tribunal de Osíris, né? Que pegava o coração do morto e o tribunal de Osíris e pesava numa balança, numa pena, colocava uma pena no coração. Se pesasse igual, ele era uma pessoa bondosa, ele podia prosseguir na vida após a morte. Né? Porém, ele voltava. Aí que tinha nitrato de potássio, a solução para conservar o seu corpo, né? Os órgãos e os pertences eram separados nas tumbas, né? E depois ele prosseguia na vida após a morte. No Novo Império, 1580, 517 a.C., expulsão dos Ixos, política militarista e desenvolvimento econômico, quer dizer, que eles aprenderam, então, os Ixos, né? Eles trouxeram, muitos estudiosos falaram que destruíram a cultura, né, egípcia quando invadiram. Só que eles assim desenvolveram a cultura militar, né, do povo do Egito, né? Então eles aprenderam um pouco e passaram a ter uma política militarista de desenvolvimento econômico e conquistaram alguns territórios. Escravização dos hebreus, êxodo, retirados dos hebreus deles, conquistas territoriais, igual eu falei, Palestina, Fenícia e Síria. Então, no Novo Império, o Egito conquistou conseguiu uma expansão territorial. Não foi grande igual Alexandre o Grande, igual os romanos, né? Mas foi considerável. O Egito, pessoal, era politeísta, acreditava em vários deuses, né? Em antropomórficos, zoomórficos e híbridos. Né? Porém, teve um faraó que fez uma reforma monoteísta, o Amenófis IV, pretendia instaurar o culto ao único Deus chamado Akhenaton. Tal reforma tinha por finalidade restaurar o poder dos nobres e bloquear os privilégios dos sacerdotes tebanos. Né? Tutancâmon, pessoal, um dos faraós mais famosos assim, né?
A sua tumba foi encontrada em 1900, se não me engano, em 22, intacto, né? Todo folheado a ouro, né? Aqui. E o faraó menino assumiu após a deposição de Amenófis. Governou pouco tempo e não deixou descendentes. Morreu aos 19 anos por volta de 1352. Restabeleceu o politeísmo. Parece que a múmia dele vai ser computadorizada, né, em tomografia. Parece que ele faleceu 2 dias de uma doença, né? Falavam que ele tinha malária. Então é uma múmia assim, que está sendo bastante estudada aí. Tem muitos detalhes. Invasão à Síria, posteriormente. Renascimento, recuperação econômica e cultural. Maior expoente, o primeiro fundador da dinastia, expulsou os assírios e estabeleceu a independência do Egito. Declínio, pessoal. Quando o faraó Psamético II foi redutado por Cambises, do rei da Pérsia, em 30 a.C., o Egito cai nas mãos dos romanos. Alexandre o Grande liberta o Egito dos persas e inicia a dinastia Ptolomeu. Pessoal, o Egito depois ele começa a declinar. Altos impostos. Os sacerdotes costumam ter vários... foram doados, eles foram isentos dos impostos e alto poder para ele, começa a ter as rebeliões, né? E aí o império só declina, pessoal. Vamos falar um pouco de cada função na sociedade, da base piramidal, da hierarquia social do Egito. O faraó estava no topo da hierarquia social, como filho do deus Sol. Os sacerdotes, que ocupavam a camada social mais elevada de grande influência política e econômica. Quer dizer, os sacerdotes eram os segundos que... E tinha dentro aqui o Cisir, né? Também era tipo um administrador do faraó, né? Das políticas administrativas. Os nobres, que eram parentes do faraó, oficiais de exército e chefes administrativos, tinham a posse de extensos domínios e levavam uma vida luxuosa. Os escribas de boa formação, que estudavam nas escolas do palácio, cobravam impostos e agiam como informantes do faraó. E faziam os decretos também. Os soldados não muito estimados pela população que viviam dos produtos dados em pagamentos pelos serviços e dos saques realizados durante a guerra. Os artesãos e os camponeses, ou felazes analfabetos, eram servos que trabalhavam das terras do faraó, dos templos dos altos funcionários e das aldeias. Pagavam impostos in natura sobre suas safras e rebanho. Ficavam apenas com uma pequena parte do que produzia. Quer dizer, uma relação de servidão. Produzia, dava comida para os sacerdotes, né, tipo um imposto, a moeda era pouco usada, e eram requisitados também em grande obras, pessoal. Construção de pirâmides, duques, canais, né, templos, tumbas. Tá aí, pessoal? Faraó, nobres, sacerdotes, a pirâmide social. Os escravos, eles eram, igual eu tinha falado, prisioneiros de guerra. Não era uma sociedade escravocrata. Religião, eles levavam a religião como algo muito a sério, pessoal. Tanto que eles eram politeístas, vários deuses. Seus deuses tinham aparência, parte animal, parte humano. Ao contrário dos povos mesopotâmicos, os egípcios acreditavam na vida após a morte. E por isso as pessoas mais bem-sucedidas da sociedade eram enterradas em sarcófagos, com todos os pertences e joias para levarem como eles na outra vida após a morte. Igual eu expliquei, pessoal. Os seus pertences pessoais eram guardados para ele continuar na vida. E a pesagem da pena do coração, né? O faraó era considerado pelo próprio Egito como um deus na terra. Eram diversos deuses, né? Inclusive a adoração de Amon-Ra em cerimônias populares, que era a adoração de Osíris, Ísis e Horus. Existem vários deuses. A mitologia egípcia é muito extensa, muito maior que a grega, né? A gente sabe isso, pessoal. Todo esse conhecimento a gente sabe, né? Pelo papiros de Turim, né? Vários, assim, a arqueologia do Egito, ela é muito, assim, pesquisada. Vários arqueólogos, pesquisadores, né? Pesquisadores falam que apenas 30% de todas, assim, descobertas do Egito ainda foram descobertas. Só 30% foram descobertas, pessoal. Falta muita coisa ainda
para ser desbravada, né? O principal deus era Mun-Ra, protetor dos faraós, o deus Sol, mas também havia outros menores, como Ptah, Tote e Anubis, deus Chacal, protetor dos embalsamadores, e Mate, deus da justiça. Caracteriza a região do Egito, além de politeísmo. A religião era antropomórfica, isomórfica e híbrida. Aqui, pessoal, alguns dos exemplos aqui eles cultuavam também os animais sagrados, que muitas vezes eram enterrados junto com os faraós, né? Aqui, ó. A escrita era feita com sinais que representavam imagens de pássaros, insetos, objetos. É uma das mais antigas do mundo. Hierógrafo, que é usado nos textos sagrados, pessoal, que servia assim a figura, né? Hierático, usado em documentos oficiais, e demótica, a mais simples, o uso cotidiano, é a mais cursiva, né? Então, são 3 tipos de escrita. O hierógrafo é o mais comum, mas existem outros 2 tipos. O papiro, o tipo de papel fabricado com o talo de uma planta, que também se chamava papiro e crescia nas margens do rio Nilo, né? Então, eles dominavam também o cultivo do papiro. A pedra de Roseta, bloco de pedra encontrado por soldados franceses em 1821, nele, Jean-François Champollion descobriu inscrições em 3 sistemas de escrita. Essa pedra aí que foi descoberta e a gente descobriu esses 3 tipos de escritos. Como também tem vários documentos oficiais que os egípcios eles gostavam mesmo muito de transcrever, de contar várias dinastias, que a gente sabe são várias, né, o período, eles colocavam também a inundação, né, como é que fala, a quantidade de água que inundou, a quantidade de altura, né. A cultura egípcia, pessoal, grandes construções. Os egípcios possuíam arquitetura magnífica, tendo construído templos, pirâmides, mastabas. Mastabas era tipo uma pirâmide, mas mais em forma de trapézio, né? Que foram as primeiras pirâmides. Mastaba, depois as pirâmides escalonadas, depois as tipo das pirâmides que a gente vê hoje em dia, né? E túmulos subterrâneos cavados no barranco do Nilo, como nos vales dos rios. Alguns faraós faziam tipo os hipogeus e as mastabas, né? Não faziam grandes pirâmides arquitetônicas. A escultura também tinha cunho religioso e atingiu o auge com os sarcófagos de pedra ou de madeira. A pintura tinha função decorativa e retratava cenas do dia a dia, o que permitiu reconstruir o gênero da vida dos egípcios. Os estudos em matemática e geometria tinham finalidade prática, a construção civil. Os egípcios conheciam a raiz quadrada e as frações que chegaram a calcular a área do círculo e do trapézio, né? Para construir as pirâmides, eles dominavam a área do trapézio, do círculo, né? E frações porque eles mediam assim em cordas, né? Em cordas. Também aí inventaram as frações aí, né? Porque nada era exato, tinha que fracionar. Na medicina realizavam progressos razoáveis, fazendo inclusive operações de crânio. Conheciam a circulação do sangue, infecções dos olhos e dentes. Tantos conhecimentos chegaram até a nós por meio da escrita egípcia, né? Então, pessoal, aí ó, a cultura egípcia é gigantesca, né? Ela fascina nós, com filmes. Existem vários filmes, livros. E o Egito, pessoal, o Egito é uma civilização esplêndida, que a gente está aprendendo muito, tem muito a ser descoberto, né? E são várias dinastias, são as referências, pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistir essa aula. Qualquer dúvida aí, perguntem, questionem, né? Curtem essa aula, compartilhem. Eu agradeço aí, pessoal. Obrigado.